Bom dia, bem-vindo ao meu site ubiratangel.com.br, um site que trabalha temas relacionados à área de administração. E hoje nós vamos trabalhar o tema habilidades conceituais, baseados no livro de Dalberto Chavenato, Teoria Geral da Administração. No vídeo anterior nós vimos o quanto as habilidades humanas são elemento fundamental para que as habilidades técnicas sejam plenamente aproveitáveis. Então você tirou um certificado, tirou um diploma, fez uma graduação ligada tecnicamente à área de administração, e a essa habilidade técnica você precisa somar a habilidade humana, que é a capacidade de lidar com pessoas. Dentre essas habilidades humanas, uma das principais é a capacidade de se comunicar, de falar com pessoas a ponto de transmitir determinadas ideias de maneira bem clara, inequívoca, a fim de que elas possam se mobilizar, agir em cima dessas ideias. É a chamada capacidade de comunicação. Então, a comunicação é a capacidade de transmitir ideias que possam levar pessoas a se mobilizar em relação a um objetivo. Então é convencer, trocar ideias, informações a ponto de motivar as pessoas a sair da inércia, daquela capacidade da inatividade, para que elas possam realizar um determinado propósito ou objetivo. Então, essa comunicação ela requer imaginação, visão para levar à motivação. Então, é imprescindível que essas ideias sejam colocadas no imaginário daquele grupo ao qual elas vão ser dirigidas. Então, você não pode e não consegue falar de crescimento sem falar de novos mercados, falar de oportunidade de crescimento. Não tem como. Então, um empresário que for falar de oportunidades de mercado, ele tem que ter uma visão do mercado e apontar para as pessoas aonde estão essas oportunidades e quais as possibilidades de que essas oportunidades se tornem efetivamente em lucro. Sem isso não tem como. Então esse empresário tem que ter uma imaginação, ele tem que ver o que as pessoas ainda não viram e ele tem que motivar as pessoas sem que elas tenham colocado ainda um centavo no bolso. Então é uma tarefa que exige muito conceito. O que é conceito? É uma ideia em que você parou, pensou, elaborou, questionou, trabalhou muito bem essa ideia a ponto de ela ser transmitida para outras pessoas e levem essas pessoas a compreender de maneira extremamente engajada da mesma forma que você. Então, transmitir esse engajamento, essa motivação de um indivíduo para os demais indivíduos é uma habilidade conceitual. Você precisa fazer necessariamente um exercício de imaginação, porque você vai transmitir, vai motivar as pessoas para ir para uma determinada direção que ainda não existe. Por isso que são chamados visionários. Eles enxergam o que nós não enxergamos. Então, se você pegar, por exemplo, na história da administração, quando Bill Gates, o dono da Microsoft, que é a detentora dos direitos aí dos Windows e dos pacotes Office que nós utilizamos, quando ele afirmou para o seu grupo de pessoas que compunham a sua organização que ele estava se movimentando em direção a um mercado de franco crescimento, que na época era um mercado extremamente restrito, e afirmou que um dia cada indivíduo ia ter um computador na sua casa, um computador doméstico. Isso foi objeto de piada para as pessoas que estavam fora daquela organização. Muitas pessoas que também estavam na organização dele falaram: esse cara é maluco. Imagina, computador é coisa de grandes empresas e grandes estados. Para que uma pessoa ia querer ter um computador na casa dela para uso doméstico?
Não faz o menor sentido. Naquele momento, Bill Gates estava utilizando habilidades conceituais. Ele pensou sobre algumas coisas que estavam acontecendo na sociedade naquele instante, somou essas coisas, as habilidades técnicas que já existiam e a direção que elas poderiam tomar. E criou esse mercado que existia na cabeça dele, mas era uma tendência em termos reais, só que a maioria não havia visto. Entendeu? Então nós temos que compreender, e o administrador mais ainda, que a sociedade está sempre mudando. A sociedade está sempre mudando. Essa mudança constante, ela gera dificuldades para algumas organizações e gera oportunidade para outras organizações. Porque algumas organizações fixaram suas habilidades naquele presente, se deram bem e apostam na imutabilidade o maior tempo possível. Olha, vou fazer de tudo para que esse mercado se mantenha desse jeito. Elas tentam, sempre tentaram e sempre vão tentar. Mas o mercado é uma força que é composta por pessoas que desejam mudança o tempo todo. Então é muito difícil, mesmo uma organização gigantesca, detenha certas mudanças sociais. Então é sempre assim. O mercado está em constante mudança. O empresário, o empreendedor que tem essas habilidades conceituais, ele as usa para ter uma visão do futuro. Então, naquele período, e a empresa do Bill Gates chamava Microsoft, o que é de micro, era uma microempresa. Mas ele olhou o copo meio cheio, como o pessoal brinca. Ele olhou as oportunidades. Porque a Microsoft, para quem não conhece a história, era uma prestadora de serviço da IBM. Então era uma microempresa que prestava serviço para uma grande empresa. Mas naquele momento, utilizando suas habilidades conceituais, Bill Gates falou, nós temos que apostar em software. Software é o futuro. Na época, hardware era o que dava mais dinheiro. Software era uma coisa que se dava de graça. Ninguém cobrava, né? Eles cobravam. A empresa, a IBM vendia o computador, comprava esses softwares a preço de banana e dava de graça para quem comprava o computador. Era tipo um brinde. Então não se investia em software, porque o lucro estava no hardware. Mas naquele momento, Bill Gates disse, olha, no futuro, quando a produção de hardware, que é a máquina, né? A máquina, a CPU, for uma coisa comum que qualquer cara pode fazer do fundo de quintal, o filé do mercado vai ser o software, porque cada usuário doméstico vai ter uma intenção com aquele computador, diferente das grandes corporações, que a maioria tem uma intenção muito parecida. Então ele disse, a diversidade do mercado vai crescer, ela não vai diminuir, ela vai crescer. E as grandes corporações apostavam o contrário. Então ele viu o copo meio cheio, falou, tem muitas oportunidades. A maioria dos que faziam software viu o copo meio vazio. Olha, nós vamos ter dificuldade, porque nós vamos ter menos programas. Vai entrar mais empresas para fazer software e os softwares, as empresas vão pagar menos ainda. Então essa é a diferença. Quanto mais alto o cargo, mais a necessidade de habilidades conceituais. Ele era o gerente, o líder daquela pequena organização chamada da Microsoft? Sim, mas ela demandava uma visão de futuro. Quanto melhor e maior a visão de futuro, mais a tendência à lucratividade. Então nós sabemos, por meio da experiência da TGA, que as empresas inovadoras, elas crescem em meio às mudanças, procurando as brechas. Que são brechas? São os novos nichos de mercado que aparecem a cada dia. A cada dia que há uma mudança social, mesmo que pequena, imperceptível, a tendência de aparecer novos nichos de mercado que parecem pequenos, que nascem pequenos, mas vão se expandindo, é muito grande. E aí estão as oportunidades. Mas como é que as pessoas, os líderes, veem essas oportunidades? Aumentando suas habilidades conceituais, elas pensando sobre o negócio delas. Como é que o negócio dela fica
na ordem das coisas atuais, a cultura, o quanto aborda a cultura o seu negócio ou não, as mudanças sociais, mudanças de padrões de consumo das pessoas. Tudo isso o líder tem que parar e pensar. É uma habilidade que congrega tanto habilidade técnica como habilidades humanas de transmitir o que você pensou para outras pessoas, mas é principalmente conceitual, porque você vai ter que colocar para fora de maneira compreensível e motivadora isso tudo que só você está vendo. Não é real ainda, é imaginário. Quando Bill Gates fez a afirmação, muitos dos colegas dele discordaram, dizendo que era uma piração dele, um delírio, que isso não ia acontecer. E ele seguiu firme nessa visão e nós vimos o que a Microsoft se transformou, né? E a lucratividade que ela tem até hoje. Ok? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.